Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O último café da tarde de fevereiro. O calor daquele fim de fevereiro já não era o mesmo das semanas anteriores. Ainda havia luz suficiente para dourar as paredes, mas ela chegava mais inclinada, mais mansa, como se o próprio mês estivesse cansado depois de tantos dias longos, respirações profundas e tardes que pareciam não terminar nunca. Clara percebeu isso antes mesmo de olhar o calendário. Havia algo no ar. Uma pausa invisível. Um intervalo silencioso entre o que foi e o que ainda não começou. Ela abriu a janela da cozinha devagar, deixando que a brisa entrasse sem pressa. O vento trazia o cheiro distante de terra aquecida e folhas secas, misturado ao perfume doce de alguma árvore florindo na rua. Lá fora os sons eram suaves. Um portão fechando ao longe, passos desacelerados na calçada, o canto insistente de um pássaro que parecia ignorar completamente o fim do verão. Sobre a mesa uma xícara aguardava. Branca, simples com uma pequena lasca na borda. Lembrança de um descuido antigo que ela nunca quis substituir. Clara gostava das coisas que carregavam marcas do tempo. Elas pareciam mais honestas. O café ainda não estava pronto. Ela gostava justamente desse momento anterior. O ritual silencioso que vinha antes do primeiro gole. Medir o pó, ouvir a água começar a aquecer. Sentir o aroma surgir aos poucos, como uma memória que decide voltar. Ligou o fogão. O som do fósforo riscando trouxe uma sensação estranhamente reconfortante. Pequenos gestos repetidos ao longo dos anos criavam uma espécie de trilha invisível. Um caminho seguro dentro dos dias. Enquanto esperava a água ferver, apoiou as mãos na bancada e ficou olhando a luz atravessar o vidro da janela. Partículas de poeira dançavam no ar, girando lentamente, como se o tempo ali dentro tivesse reduzido o ritmo só para aquela tarde. Fevereiro sempre passava rápido demais. Janeiro ainda carregava promessas, listas mentais, planos recém-nascidos. Fevereiro, por outro lado, era o mês em que a realidade começava a pousar com delicadeza. As expectativas já haviam perdido o brilho exagerado, e o cotidiano retomava seu lugar. Não como peso, mas como verdade. A chaleira começou a cantar baixo. Clara desligou o fogo antes que o som crescesse demais. Gostava de interromper o fervor no instante exato, como quem preserva algo delicado. Despejou a água lentamente sobre o filtro. O aroma do café se espalhou pela cozinha com uma calma quase palpável. Era um cheiro quente, acolhedor que parecia preencher não apenas o espaço, mas também os pensamentos. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Havia meses em que tudo parecia correr. Decisões rápidas, dias cheios, conversas interrompidas pela pressa. Mas aquela tarde não pedia nada disso. Aquela tarde parecia existir apenas para ser vivida. O café terminou de passar. Ela levou a xícara até a mesa próxima à janela e sentou-se. O movimento foi natural, sem qualquer urgência. Lá fora a luz começava a perder intensidade, adquirindo tons mais suaves, quase dourados demais para serem reais. O primeiro gole veio devagar. Quente, levemente amargo, familiar. Clara não pegou o celular. Não abriu um livro. Não ligou música. Apenas ficou ali segurando a xícara com as duas mãos, sentindo o calor atravessar a porcelana e alcançar seus dedos. Era estranho como algo tão simples podia marcar um momento inteiro. Ela pensou em quantas tardes haviam passado despercebidas. Cafés tomados às pressas entre tarefas, reuniões, mensagens. Quantas vezes o sabor sequer fora notado. Mas aquele era o último café da tarde de fevereiro. E sem saber exatamente por quê, isso parecia importante. Na rua uma criança passou correndo, o riso ecoando breve antes de desaparecer na esquina. Um cachorro latiu 2 vezes e depois silenciou. O mundo continuava acontecendo, mas sem exigir participação imediata. Clara observou a própria respiração. Inspirar, expirar. Simples assim. O calor do mês começava a ceder espaço para noites um pouco mais frescas. Março se aproximava com sua promessa silenciosa de rotina de recomeços discretos, de dias menos luminosos e talvez mais profundos. Ela não sentia tristeza pela passagem do tempo. Havia, em vez disso, uma espécie de gratidão tranquila.
Como se cada mês fosse uma página virada sem pressa, e aquela tarde fosse a margem em branco entre um capítulo e outro. Tomou outro gole. Dessa vez mais lento. O café já não estava tão quente e isso também parecia simbólico. O entusiasmo inicial sempre se transformava em algo mais sereno, mais estável. Talvez fosse assim com tudo. Relacionamentos, sonhos, a própria vida. O que permanecia não era o calor intenso do começo, mas a temperatura confortável do que aprende a durar. Uma nuvem passou diante do sol, e a cozinha mergulhou por alguns segundos numa luz difusa quase cinzenta. Clara percebeu como o silêncio se aprofundava nesse instante, como se o mundo prendesse a respiração junto com ela. E então veio uma lembrança. Não forte, nem dolorosa. Apenas suave. Outros fins de tarde. Outras mesas. Pessoas que já não faziam parte da rotina, mas que ainda existiam em algum lugar dentro dela. Como fotografias guardadas em caixas que raramente se abrem. Não por tristeza, mas porque já cumpriram seu papel. Ela sorriu sozinha. O café continuava ali simples, presente. E talvez fosse isso que aquela tarde queria ensinar. Não havia necessidade de grandes acontecimentos para que o momento fosse completo. Às vezes tudo o que um dia pede é exatamente isso. Sentar, respirar e perceber que se está vivo dentro do próprio tempo. A luz voltou mais baixa agora. O fim da tarde começava a se anunciar lentamente, como um sussurro. Clara apoiou o cotovelo na mesa e observou o céu mudar de cor, sentindo que algo dentro dela também se reorganizava, quase sem que percebesse. Fevereiro estava terminando, mas não havia pressa alguma em chegar ao próximo mês. Ainda restava café na xícara, ainda restava luz na janela, e ainda havia aquela rara sensação de estar exatamente onde deveria estar. Ela tomou mais um gole, e ficou, em silêncio, presente. A luz continuou mudando sem anunciar o momento exato em que deixou de ser tarde. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro as sombras alongaram-se sobre o chão da cozinha, tocando os pés da mesa como dedos preguiçosos. Depois o dourado intenso perdeu força, tornando-se um tom mais suave, quase rosado. O céu lá fora parecia respirar mais devagar, como se também estivesse encerrando o dia com cuidado. Clara percebeu que já não segurava a xícara para se aquecer, mas por hábito, um gesto que prolongava um instante. O café estava morno agora. Ela girou a xícara lentamente entre as mãos, observando o pequeno redemoinho escuro que se formava na superfície. Havia algo hipnótico naquele movimento simples. Pequenas coisas tinham ganhado importância naquela tarde. O som do líquido, a textura da mesa sob seus dedos, o leve ranger da cadeira sempre que mudava de posição. O mundo parecia reduzido ao essencial. Um carro passou devagar pela rua, pneus deslizando sobre o asfalto quente. Em seguida, silêncio outra vez. Não um silêncio vazio, mas cheio de pequenas presenças. O vento nas folhas, o canto distante de um pássaro preparando-se para a noite, o próprio som da casa respirando. Ela levantou-se sem pressa e caminhou até a janela. O ar estava diferente. Ainda quente, mas já tocado por uma promessa de frescor. Fevereiro começava a se despedir também na temperatura, como alguém que recolhe suas coisas lentamente antes de partir. Clara apoiou os braços no parapeito. Pensou em quantas vezes desejara que os meses passassem mais rápido, esperando mudanças, respostas, começos. Agora ali parada, percebeu que o tempo nunca estivera contra ela. Era apenas o ritmo interno que às vezes se desencontrava do mundo. A rua ganhava tons mais suaves. Algumas janelas começaram a se acender, uma após a outra, como estrelas surgindo antes mesmo do céu escurecer completamente. Havia algo profundamente humano naquele momento coletivo. Pessoas encerrando trabalhos, preparando jantares, regando plantas, chamando crianças para dentro de casa. Pequenos finais diários acontecendo ao mesmo tempo. Ela voltou à mesa e sentou-se novamente. Estava apenas o último gole. Clara observou a xícara por alguns segundos antes de beber. Não por hesitação, mas por reconhecimento. Como se aquele gesto marcasse oficialmente o encerramento de algo maior do que uma simples tarde. O último café da tarde de fevereiro. Levou a xícara aos lábios. O sabor estava mais suave, agora menos intenso, quase doce. Talvez porque tivesse esfriado. Talvez porque ela estivesse diferente. Bebeu devagar. Quando terminou, não colocou a xícara imediatamente sobre a mesa. Ficou segurando-a por mais alguns instantes, sentindo o peso leve, a temperatura quase neutra, o silêncio ao redor.
Algo dentro dela parecia organizado. Não resolvido. A vida raramente se resolve completamente, mas alinhado, como livros recolocados na estante depois de uma longa arrumação. Ela respirou fundo e soltou o ar lentamente. A primeira estrela apareceu no céu, ainda azul escuro. Clara sorriu ao notar. Sempre gostara desse momento exato quando o dia ainda resiste enquanto a noite começa a chegar. Não era uma troca brusca. Era uma conversa. Levantou-se, levou a xícara até a pia e a lavou com movimentos calmos. A água correndo trouxe um som contínuo e tranquilo, encerrando o ritual sem cerimônia. Secou as mãos. Apagou a luz da cozinha. A casa ficou iluminada apenas pelo resto do crepúsculo entrando pelas janelas. As paredes adquiriram tons suaves, quase azulados. Tudo parecia mais quieto, mais amplo. Ela caminhou até a sala e sentou-se perto da janela aberta. O ar noturno finalmente começava a chegar, fresco o suficiente para arrepiar levemente a pele. Fevereiro estava terminando, e pela primeira vez em muito tempo, Clara não sentia necessidade de fazer promessas para o mês seguinte. Não havia listas mentais nem planos urgentes. Apenas continuidade. Talvez fosse isso crescer. Perceber que nem todo fim exige mudança imediata. Alguns apenas pedem presença, reconhecimento. Um último gole tomado com atenção. Lá fora a noite se estabelecia devagar. Um grilo começou seu canto constante. Uma bicicleta passou silenciosa. O céu escureceu até se tornar profundo acolhedor. Clara fechou os olhos por um momento. E sentiu uma calma rara. Simples. Suficiente. O mês terminava como começara aquela tarde. Sem alarde. Sem pressa. Apenas acontecendo. E ela estava ali para testemunhar. A noite chegou sem anunciar o instante exato em que tomou o lugar do dia. Quando Clara abriu os olhos novamente, o céu já era um azul profundo, quase infinito. Restava apenas uma faixa muito suave de claridade no horizonte, como uma lembrança da tarde que ainda se recusava a desaparecer completamente. O ar estava mais fresco agora. Ela puxou a cadeira um pouco mais para perto da janela aberta e apoiou os pés no chão frio da sala. A mudança de temperatura trouxe uma sensação agradável, um despertar silencioso do corpo depois do calor prolongado do dia. Lá fora a rua parecia outra. Durante a tarde havia movimento, vozes, passos apressados. Agora tudo se tornava espaçado. Sons surgiam isolados. Um portão abrindo ao longe, talheres tilintando em alguma cozinha vizinha. Uma televisão baixa atravessando uma parede distante. A vida continuava, mas em tom mais baixo. Clara percebeu que aquele era o momento do dia de que mais gostava. Quando ninguém mais exigia nada. A noite não cobrava produtividade, decisões ou respostas. Ela apenas acolhia. Encostou a cabeça no encosto da cadeira e observou o céu. Uma segunda estrela apareceu, depois outra. Pequenos pontos de luz que surgiam sem pressa, como pensamentos tranquilos ocupando um espaço antes cheio demais. Ela pensou em fevereiro, novamente. Nos dias quentes demais. Nas manhãs que começaram corridas. Nas pequenas alegrias que quase passaram despercebidas. Uma conversa inesperada. Uma caminhada curta ao entardecer. O cheiro da chuva em uma noite distante. Quantas coisas acontecem sem que a gente note completamente. Talvez aquele café tivesse sido, na verdade, um convite para lembrar. O silêncio da casa parecia diferente agora. Não vazio, mas cheio de presença. O relógio na parede marcava os segundos com um som suave, ritmado, quase reconfortante. Cada segundo avançava sem urgência, como passos firmes em um caminho conhecido. Clara levantou-se e caminhou lentamente pela sala, apagando as últimas luzes que ainda estavam acesas. Preferiu deixar apenas a iluminação suave que vinha da rua e do céu. As sombras se acomodaram nos cantos, criando um ambiente tranquilo, quase acolhedor demais para palavras. Na cozinha, a xícara já secava ao lado da pia. Ela passou os dedos pela borda. O pequeno lascado ainda ali, lembrando que as coisas não precisam ser perfeitas para permanecerem queridas. Sorriu. Havia algo simbólico naquele dia inteiro. Não um acontecimento marcante, não uma revelação grandiosa. Apenas um alinhamento silencioso entre o tempo lá fora e o tempo dentro dela. Como se pela primeira vez em semanas, ambos tivessem decidido caminhar no mesmo ritmo. Voltou à janela da sala. A noite agora estava completa. O céu escuro parecia mais alto, mais amplo. O calor acumulado do mês finalmente se dissipava,
levando junto uma leve sensação de cansaço que ela nem sabia que carregava. Inspirou profundamente. O ar noturno tinha cheiro de descanso. E então percebeu algo curioso. Não havia ansiedade pelo amanhã. Março poderia chegar com suas rotinas, compromissos e novos dias, mas não precisava começar agora. Ainda existia aquela noite inteira entre um mês e outro, como uma ponte silenciosa. Ela abraçou os próprios braços não por frio, mas por conforto. Ficou ali por longos minutos apenas ouvindo o canto constante dos grilos, o vento leve passando pelas folhas, o som distante de alguém rindo na rua vizinha. Pequenas provas de que o mundo seguia vivo mesmo quando tudo parecia parado. Os pensamentos começaram a desacelerar também. Ideias que normalmente se atropelariam surgiam agora espaçadas, suaves, e logo se dissolviam sem esforço. Era raro sentir isso. Não felicidade intensa. Não tristeza. Mas uma paz simples. Clara percebeu que aquele talvez tivesse sido o verdadeiro presente do último café da tarde de fevereiro. Não sabor nem um ritual, mas a permissão de parar sem culpa. De existir sem tentar melhorar o momento. Apenas estar. Ela fechou a janela parcialmente, deixando o ar continuar entrando em pequenas ondas frescas. Depois caminhou até o sofá e se acomodou, puxando uma manta leve sobre as pernas. O corpo começou a relaxar naturalmente. A noite avançava, e com ela vinha uma sensação de encerramento gentil. Não como um fim definitivo, mas como o fechar de um livro depois de um capítulo especialmente bonito. Seus olhos ficaram pesados. Do lado de fora, o céu permanecia silencioso e vasto, guardando aquela transição invisível entre fevereiro e o que viria depois. Antes de adormecer, Clara teve um último pensamento claro. Nem todo recomeço precisa começar com movimento. Alguns começam exatamente assim, em silêncio depois de um café tomado devagar. E a casa inteira repousou junto com ela, enquanto a noite seguia tranquila, carregando consigo o último suspiro de fevereiro. A noite avançou de forma tão silenciosa que parecia não pertencer ao tempo comum. Clara não chegou exatamente a dormir. Foi algo entre o repouso e a vigília, aquele estado leve em que o corpo descansa enquanto a mente flutua, sem direção definida. A manta aquecia suavemente suas pernas e o ar fresco que entrava pela janela mantinha o ambiente equilibrado, respirável. A casa estava completamente quieta agora. Nem passos na rua, nem vozes distantes. Apenas o som contínuo dos grilos e vez ou outra. O suspiro do vento tocando as folhas das árvores. Seus pensamentos começaram a se transformar em imagens soltas, como lembranças misturadas a sonhos. Ela caminhava, ou talvez apenas sentisse que caminhava, por uma estrada simples de terra clara, iluminada por uma luz que não era sol nem lua. Não havia destino, nem pressa. Cada passo parecia acontecer sozinho, guiado apenas pela sensação de estar exatamente onde deveria. Ao redor o mundo era amplo e calmo. Nenhuma cobrança, nenhuma expectativa. Apenas continuidade. E então, naquele estado quase onírico, surgiu uma percepção suave. Não em palavras, mas em entendimento. Fevereiro não estava terminando como algo que se perde. Estava sendo guardado. Cada tarde quente, cada momento distraído, cada pequena alegria esquecida durante o mês parecia agora repousar dentro dela, acomodando-se como páginas já lidas de um livro querido. Nada havia sido desperdiçado, mesmo aquilo que parecerá comum demais para ser lembrado. O tempo não levava as coisas embora. Ele as transformava em parte de quem seguimos sendo. Clara respirou mais profundamente ainda entre o sonho e o despertar. Seu corpo relaxou ainda mais, como se algo interno finalmente tivesse encontrado um lugar estável para repousar. Não era uma descoberta grandiosa, apenas uma compreensão tranquila. Não era preciso correr atrás dos dias. Eles sempre chegam, e sempre deixam algo. O vento entrou pela janela em uma corrente mais fresca, fazendo a cortina mover-se lentamente. O tecido dançou no ar por alguns segundos, e esse pequeno movimento trouxe Clara de volta devagar, ao presente. Ela abriu os olhos. A sala permanecia mergulhada na penumbra azulada da madrugada inicial. O céu visível pela janela estava mais escuro, pontilhado de estrelas silenciosas. Por um instante ela não se moveu. Apenas percebeu o próprio corpo ali confortável, seguro, respirando em ritmo calmo. Havia uma sensação diferente dentro dela, leve e organizada, como se algum ruído antigo tivesse diminuído de volume. Sentou-se devagar no sofá.
Não havia sono imediato, mas também não havia inquietação. Apenas uma lucidez tranquila rara que às vezes surge quando o mundo inteiro parece descansar ao mesmo tempo. Ela levantou-se e caminhou até a cozinha para beber água. O piso frio sob os pés despertou seus sentidos com delicadeza. Ao passar pela mesa, olhou novamente para o lugar onde a xícara estivera horas antes. O ritual já havia terminado, mas o efeito permanecia. Bebeu um copo d'água lentamente, observando o reflexo suave da luz da rua no vidro da janela. A madrugada tinha uma honestidade própria. Nada precisava acontecer nela. E então veio o clímax tão discreto que quase passou despercebido. Clara sentiu pela primeira vez em muito tempo que não precisava mudar nada naquele instante para estar bem. Nem o passado, nem o futuro, nem a si mesma. A sensação não era euforia. Era descanso. Um alinhamento silencioso entre quem ela era, onde estava e o momento que vivia. Ela voltou à sala e abriu um pouco mais a janela. O ar fresco entrou envolvendo o ambiente com suavidade. Respirou fundo outra vez, permitindo que aquela calma ocupasse cada espaço interno ainda tenso. Lá fora uma estrela cadente cruzou o céu rapidamente. Tão breve que poderia ter sido imaginação. Clara sorriu mesmo assim. Não fez pedidos. Apenas agradeceu em silêncio, sem palavras definidas, como quem reconhece algo bom sem precisar explicar. Sentou-se novamente, puxando a manta sobre os ombros. Aos poucos o sono verdadeiro começou a chegar, pesado e gentil. Antes de fechar os olhos, percebeu que fevereiro terminava exatamente como deveria. Sem grandes despedidas, sem anúncios dramáticos. Apenas diminuindo o ritmo até desaparecer dentro da continuidade da vida. E ela adormeceu. A casa permaneceu quieta. A noite seguiu seu curso. E em algum momento invisível entre as horas, fevereiro terminou como um suspiro longo que se dissolve no ar. Do lado de fora, o mundo aguardava o primeiro amanhecer de março. E dentro dela algo novo já existia. Não como começo abrupto, mas como uma calma que aprenderá enfim a ficar. O sono veio inteiro desta vez. Sem sonhos nítidos, sem pensamentos interrompendo o descanso. O tempo passou silencioso, quase imperceptível, como água correndo sob uma ponte que ninguém observa. Em algum momento, antes mesmo que o céu começasse a clarear, os pássaros iniciaram seus primeiros chamados. Não eram cantos fortes. Eram testes tímidos, notas soltas lançadas ao ar ainda escuro, como se a manhã estivesse sendo ensaiada. Clara despertou devagar. Não abriu os olhos imediatamente. Primeiro percebeu o corpo repousado, os músculos leves, a respiração profunda. Havia uma sensação rara de continuidade, como se o descanso da noite tivesse completado algo iniciado naquela xícara de café horas antes. Inspirou. O ar estava diferente, mais fresco, mais limpo, com aquele cheiro quase invisível que existe apenas nos primeiros minutos do dia. Quando abriu os olhos, a sala ainda estava em penumbra, mas já não era noite. A escuridão havia suavizado, transformando-se num azul claro que lentamente ganhava espaço nas paredes. Ela permaneceu sentada por alguns instantes, reconhecendo o silêncio novo, o silêncio do começo, não do fim. Levantou-se e caminhou até a janela. O céu apresentava uma faixa pálida no horizonte, uma linha delicada entre o escuro e a luz. As casas da rua ainda dormiam, mas algumas janelas começavam a se iluminar discretamente. Um ônibus distante passou, quebrando o silêncio por alguns segundos antes de desaparecer novamente. Março chegava sem anúncio, sem mudança brusca, apenas continuando o movimento natural das coisas. Clara abriu a janela por completo. O ar da manhã entrou livremente, tocando seu rosto, seus braços, carregando consigo uma energia suave, quase renovadora. Não era entusiasmo, era clareza. Ela percebeu algo simples. Nada havia mudado ao redor. A casa era a mesma. A rua era a mesma. Os objetos permaneciam exatamente onde estavam. E ainda assim tudo parecia novo. Talvez porque ela estivesse diferente. Caminhou até a cozinha. A luz da manhã começava a alcançar a mesa onde, na tarde anterior, estivera sentada com sua xícara. O sol ainda não aparecerá diretamente, mas sua presença já podia ser sentida. Uma promessa silenciosa espalhando tons claros pelo ambiente. Clara apoiou as mãos na mesa. Lembrou-se do café, do último gole, da sensação de pausa. E sorriu, não por nostalgia, mas por reconhecimento. Aquele momento não havia ficado para trás.
Ele permanecia ali dentro, como uma base tranquila sobre a qual o novo dia se apoiava. Ela colocou água para aquecer, novamente. O gesto surgiu naturalmente sem intenção simbólica, apenas como continuidade da vida. O som familiar da água começando a aquecer preencheu a cozinha, e dessa vez não parecia marcar um encerramento, mas um começo gentil. Enquanto esperava, observou a luz crescer. O primeiro raio de sol finalmente atravessou a janela, tocando a borda da mesa e avançando lentamente como se explorasse o espaço. A poeira no ar voltou a dançar. A mesma dança do dia anterior, mas agora iluminada por outro tempo. Clara respirou fundo. Não havia pressa. O mês começava sem exigir promessas grandiosas, sem cobranças silenciosas. Apenas oferecia mais um dia. Simples, aberto, disponível. A água ferveu. Ela preparou o café com os mesmos movimentos calmos da tarde anterior. O aroma voltou a preencher a cozinha, quente e acolhedor, mas com uma sensação diferente. Não era despedida. Era continuidade. Serviu-se. Levou a xícara até a janela e ficou de pé observando o bairro despertar lentamente. Pessoas começavam a sair de casa, passos ainda lentos, rostos tranquilos de quem também atravessava o início do dia. Tomou o primeiro gole. O sabor parecia mais vivo pela manhã, mais claro. O calor espalhou-se pelo corpo, despertando-a por completo. E naquele instante Clara compreendeu algo que não precisava ser dito em voz alta. O último café da tarde de fevereiro não havia sido sobre o fim de um mês. Tinha sido um convite para aprender a permanecer. Agora o primeiro café de março não era um recomeço dramático, apenas o próximo passo natural. Ela apoiou a xícara no parapeito e observou o sol subir lentamente, iluminando telhados, árvores e janelas. A cidade acordava e junto com ela surgia aquela sensação leve de possibilidade, não como expectativa, mas como espaço. Um novo dia existia. E isso era suficiente. Clara fechou os olhos por um breve instante, deixando o calor do sol tocar seu rosto. Respirou. Ali estava o verdadeiro desfecho. Não um final, mas uma continuidade tranquila, como páginas que seguem sendo escritas sem pressa. Fevereiro havia terminado em silêncio. Março começava da mesma forma. E entre um gole e outro de café ela simplesmente viveu o momento, inteira, presente, em paz com o tempo que passava e com o tempo que chegava. Amanhã seguiu crescendo. E a história, sem precisar de mais palavras, repousou suavemente dentro dela. Amanhã já estava plenamente acordada quando Clara percebeu que algo dentro dela havia finalmente repousado. Não foi uma percepção repentina. Veio como a luz do sol entrando aos poucos pela casa, primeiro tocando os cantos, depois preenchendo tudo sem pedir licença. O café em suas mãos já esfriava novamente. Ela não tinha pressa de terminar. Sentou-se à mesa exatamente no mesmo lugar da tarde anterior e observou como a luz agora era diferente. Clara, leve, quase transparente. As sombras curtas anunciavam o começo de um novo ciclo, mas sem apagar o que havia sido vivido. Na rua o dia seguia simples. Pessoas caminhavam, portas se abriam, vozes surgiam em conversas breves. Nada extraordinário acontecia, e talvez fosse justamente isso que tornava o momento tão completo. A vida não precisava ser intensa para ser significativa. Clara passou os dedos pela superfície da mesa, sentindo pequenas imperfeições da madeira. Pensou em como os dias também eram assim. Alguns lisos, outros marcados, todos necessários para formar algo inteiro. Terminou o último gole. Dessa vez não havia simbolismo consciente. Nenhuma despedida silenciosa. Apenas um gesto natural tranquilo. Como respirar. Levantou-se e levou a xícara até a pia. A água corrente brilhou sob a luz da manhã, enquanto ela a lavava devagar. O som era simples, cotidiano, mas carregava uma sensação suave de continuidade. Quando terminou, deixou a xícara secando ao lado da janela. O vento entrou novamente leve. A cortina moveu-se devagar, como se repetisse o mesmo gesto da noite anterior, fechando um ciclo invisível. Clara ficou ali por alguns instantes observando o movimento do tecido, ouvindo o mundo acontecer, sem precisar participar imediatamente. Sentia-se presente de uma forma tranquila, sem esforço. Nenhuma promessa para o futuro. Nenhuma saudade pesada do passado. Apenas aquele instante suficiente. Ela caminhou até a porta da casa e a abriu. A luz do sol tocou seus pés primeiro, depois os braços, depois o rosto.
O calor era gentil, diferente do calor intenso dos dias anteriores de fevereiro. Parecia mais equilibrado, mais respirável. Deu um passo para fora. O ar da manhã tinha cheiro de começo, mas não de urgência. Era apenas mais um dia oferecendo espaço para existir. Clara inspirou profundamente. E naquele gesto simples compreendeu que o que procurara durante tanto tempo não era mudança, nem respostas, nem grandes acontecimentos. Era isto: estar inteira dentro de um momento comum. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase invisível, e fechou os olhos por um segundo, deixando o sol aquecer sua pele. Atrás dela a casa permanecia silenciosa. À frente o dia se abria sem pressa. Fevereiro já era memória. Março ainda era promessa leve. E entre os dois existia apenas o presente. Calmo, suficiente, vivo. Clara deu mais um passo. E a história terminou exatamente ali, não como um ponto final, mas como uma respiração longa que continua depois da última página. Porque algumas histórias não acabam. Elas apenas se acomodam dentro de nós. Como o sabor de um café tomado devagar numa tarde qualquer que sem avisar se torna inesquecível. Boa noite.